Vem aí coisa boa, o podcast da sua virada de jogo. Liderando com Bita. Liderando com Bita. Fica ligado que toda semana tem novo conteúdo, novas estratégias. Sempre na frente, sempre liderando com Bita. Silvia Fagnani, bom dia. É um prazer ter você aqui conosco nesse nosso podcast. Para quem nos ouve, Silvia Fagnani é diretora da Think Brasil, Diplomacia Corporativa. Silvia, eu queria que, iniciando a nossa conversa, você nos dissesse o que é a Think Brasil e como é que você atua neste segmento. Bom dia, Bita. Obrigada pelo convite. Imagina. Estou muito feliz de estar aqui contigo, de te ver novamente. Bom, a Think Brasil, ela surgiu um pouco antes da pandemia, surgiu da necessidade minha, pessoal, de ter um negócio inovador, diferente e que fizesse lobby de uma forma diferente também. A gente focou no que a gente chama de diplomacia corporativa, que é um conceito bastante novo aqui no Brasil, mas já está bem difundido lá fora, que traz essa parte de relações governamentais. Então, basicamente, a empresa é uma consultoria de relações governamentais, mas ela leva a um diálogo sobre as pautas que a gente trata com demais atores da sociedade. Então, a gente nunca trata uma pauta com o governo, por exemplo, no sentido de preciso aprovar tal projeto. Então, a gente começa assim, precisa entender a quem esse projeto beneficia e quem ele prejudica para que a gente consiga maximizar o potencial de ganho e diminuir os danos para que ele seja bom para todo mundo. E aí, nessa pegada ainda de diplomacia corporativa, é claro que o nosso core é muito ligado a governo, então entidades privadas com o governo, mas a gente acaba também atendendo governo com governo e entidades privadas entre elas, né, como facilitador de negócios e em busca de pautas comuns também. Nesse segmento, nessa linha de atuação que você desenvolve, como é que você enxerga os perfis de liderança? Como é que você recebe de demonstração dos líderes com os quais, não são poucos, você convive? Qual é o perfil deles preponderante? Na minha opinião, todos nós somos seres muito relacionais, né? Mas nessa área de diplomacia e de relações governamentais já vem no nome. A gente tem essa necessidade de relacionamento, que foi muito difícil na pandemia lidar com isso, inclusive. Acho que a gente pode separar um capítulo para a situação de pandemia, mas essa liderança ela se dá na empatia, na conquista de pessoas, na influência de pessoas, trazer pessoas para perto de si. Então, fica muito claro que aquele que melhor se relaciona é naturalmente um líder nessa área. E é importante deixar bem claro que o melhor se relaciona não é a melhor agenda de telefones, não é o melhor contato, porque toda vez que a gente fala de lobby vem essa pecha muito ruim, né, de influência, de tráfico de influência, na verdade, mas não, é a manifestação do interesse, a trazer temas técnicos. Então, assim, na minha opinião, é uma mistura de facilidade de relacionamento, habilidade de relacionamento com conhecimento técnico que possa embasar qualquer discussão. Então, também não adianta ter essas discussões muito vazias nessa área. O que também é um grande desafio, porque como consultoria, a gente tem clientes diversos e aí é muito simples quando você está... Muito simples, desculpa, só até não posso simplificar o que não dá para simplificar, mas é muito mais fácil quando você está num setor específico, como eu venho do setor de defensivos. Então, eu navego muito facilmente por esse setor em que eu conheço todo mundo e tenho habilidades no tema, conheço tudo sobre o tema, mas quando eu vou falar, por exemplo, hoje como consultoria, eu vou falar de TV por assinatura, eu tenho que fazer meu dever de casa muito bem feito para poder falar com muita propriedade sobre temas absolutamente diversos. Uma das correntes que a gente utiliza ao estudar liderança, nós somos muito acostumados a trabalhar com estilos de liderança. Mas eu, durante toda a minha vida, trabalhei muito com um modelo desenvolvido até por uma mulher, Mary Parker Follett, que criou um modelo ela chamou de arquitetura social. Por quê? Porque, na realidade, o que pesa na liderança é a qualidade da abordagem. Como é que você se dirige? Você acabou de dar alguns exemplos. Então, a abordagem nos dá 3 vertentes. Aquela formal, onde é praticado o autoritarismo e, por isso, é até confundido com
modelos autocráticos, o chamado modelo colegiado, que trata do compartilhamento, e o terceiro modelo, que é o modelo chamado personalístico, onde você cutuca o talento das lideranças, sempre com foco no resultado. Nesse universo em que você atua, como é que você vê a preponderância de alguma dessas abordagens? Eu iria para esse personalístico, né? O autoritário, ele não tem espaço no meu meio, a não ser quando a gente fala de agentes públicos. Então, do outro lado da mesa, existe uma liderança autoritária, claramente, porque existe uma hierarquia clara no serviço público, existe o poder da caneta, e aí, independente daquela liderança que surge, quem está com a caneta é que tem o poder ali, né? Do outro lado aqui, de quem está chegando e que vai lidar com essas pessoas que têm o poder da caneta, na minha opinião, é totalmente personalístico. Então, são soft skills, são habilidades sociais que são necessárias, e o líder, ele naturalmente, ele surge, ele não se impõe, né? Então, essa eterna confusão de líder versus chefe, aí, na nossa área, fica muito claro que ela não funciona. E eu acho muito interessante isso, porque, assim, quando a gente marcou aqui, eu fiquei pensando como é que eu ia descrever isso, né? É um tema que eu dificilmente abordo. Desde pequena, a gente sempre ouviu assim, para mandar a gente tem que saber fazer, né? E então, assim, eu me considero uma excelente líder na minha profissão e uma péssima líder, por exemplo, dentro de casa. Eu posso ser uma excelente patroa, porque eu tenho empatia e tudo mais, mas como eu não sei fazer essas tarefas que as pessoas que trabalham para mim dentro de casa fazem, eu acabo simplesmente dando ordens e não liderando, o que é muito diferente. Na realidade, você tem 4, digamos assim, expectativas, né, que as pessoas têm quando estão diante da liderança. Primeiro, é o que eles chamam de liderança colaboradora. Liderança colaboradora é aquele líder que efetivamente diz o que deve ser feito. Depois você tem a liderança que faz junto. É aquela que, para poder dizer o que pretende obter, ela senta junto e desenvolve. Você tem a liderança comunicadora, que diz que aí trabalha com o processo. E tem a liderança desafiadora, que liga o maçarico e vai correndo atrás para que o indivíduo mostre de uma maneira mais efetiva o quanto mais ele pode dar. Dentro do teu segmento, quais dessas expectativas são percebidas como mais eficazes para se atender ao resultado? Acho que equilíbrio manda em tudo, né, Bita? Então, assim, você falando essas 4 possibilidades, eu consegui me ver nas 4 situações já. Sim. Né? É natural que a gente tenha essa situação. A colaborativa, ela é muito mais comum. Então, fazer junto, o trabalho em equipe é muito importante, o pensar junto, como a gente está trabalhando com temas complexos, com pessoas complexas, com situações em que o compliance é muito importante. Então, assim, na nossa área, por exemplo, eu nunca vou fazer uma reunião com um agente público, por exemplo, sozinha, né? E seria ótimo que ele também não fizesse sozinho comigo. A gente tem sempre uma desconfiança em torno do tema. Então, sempre vamos em grupo, sempre levamos uma gama maior de habilidades e de conhecimentos. Então, geralmente, quando eu vou para uma reunião para levar um tema, eu levo a pessoa do comercial, a pessoa do marketing, a pessoa da área técnica, mas para dar todo esse embasamento que eu preciso para a defesa do tema. Então, é claro que existe um maestro dessa orquestra, existe sempre alguém que vai ali liderar e identificar quais são os momentos em que cada um vai entrar, mas existe sempre essa colaboração. Raramente você faz uma coisa sozinha ou você simplesmente comanda. Agora, me diga o seguinte, dentro desse princípio de você se manter em permanente, digamos assim, comunicação, existem 2 sentimentos que foram desenvolvidos até por 2 professores da Universidade da Inglaterra, que é solidariedade e sociabilidade. A primeira, em nenhuma hipótese, perder a comunicação interpessoal. E o segundo, solidariedade, é saber, a despeito de quaisquer diferenças, trabalhar em conjunto, com foco no resultado. Como você efetivamente convive com modelos nem sempre homogêneos, digamos assim, compartilhadores, provavelmente mais democráticos,
Como é que você sente a necessidade de contrabalançar esses dois aspectos, da sociabilidade e da solidariedade no exercício dessa liderança, dessa influência que você se propõe a exercer? Isso é muito real na minha área, porque assim, e hoje está muito mais característico, porque a gente vive num momento político muito polarizado, né? Então, eu me qualifico como de centro-direita na vida, né? Para tudo, tanto para a economia como para os costumes e tudo mais, e sempre tive um sentimento anti-esquerdista, para mim, né? E começando a trabalhar nessa área, eu comecei a conviver com pessoas de esquerda e comecei a respeitar alguns discursos de esquerda que começaram a fazer sentido para mim, mas isso nem sempre acontece, né? Então, muitas vezes a gente vai debater uma pauta e sempre tem os dois lados de uma pauta. Vou trazer um pouco mais da minha experiência passada, que era lidar com... Eu sempre fui a representante do setor de defensivos agrícolas nos populares agrotóxicos. Então, muitas vezes eu já tive dentro do Congresso, debatendo com parlamentares sobre os benefícios dos agrotóxicos, enquanto do meu lado estava o Greenpeace combatendo o uso desses produtos, né? E tem que ser feito de uma maneira respeitosa. Então, com o Greenpeace sempre foi difícil. O After, a gente nunca sentou na mesma mesa depois para confraternizar, mas numa outra ponta... as pessoas olham o agro como um único negócio, mas você tem a indústria e tem os produtores no agro, e eles basicamente discutem sobre tudo. Isso não transparece a hora que chega lá na bancada ruralista, mas eles têm debates que vão desde preço até disponibilidade de produto, a questão de contrabando e tudo mais. E a gente sempre teve que focar naquela situação de que a gente vai brigar até onde der na mesa, mas depois a gente vai sair para tomar uma cerveja, sabe? Porque cada dia... Num dia a gente está brigando entre nós aqui, mas amanhã a gente tem que ir lá na frente e brigar contra eu não vou dizer inimigo comum, porque inimigo é muito forte, mas contra o contraditório comum. Oponente, né? Contraditório. Então, ou concorrente, eventualmente. Então, a gente... Em Brasília, esse ambiente é muito comum, de você ter embates muito sérios ali no dia a dia, mas de noite existe uma confraternização, ou depois do almoço e tudo mais. Então, a gente acaba tendo essa questão da sociabilidade depois, para garantir a perpetuação aí do relacionamento, né? Senão fica inviável. Agora, me diga o seguinte, essas nuances, né, que permeiam a discussão, elas efetivamente, em algum momento, elas chegam à base, né? Já que estamos falando de agronegócio, estamos falando de governo. Como é que essa linha de raciocínio, de conduta, chega até a base? Ou seja, existe realmente uma tendência à sociabilidade, existe uma tendência à solidariedade lá na base, ou à resistência? Você percebe resistências? Existe. Em geral, existe. Claro que a gente tem exceções, pessoas mais radicais, mas existe, sim. No nosso meio, e isso ficou muito mais claro durante a pandemia, nós temos muitos grupos. A gente anda em bandos. Assim, nós temos muitos grupos colaborativos, isso fica muito mais claro quando a gente fala em sororidade, né, esse tema entre mulheres, mas temos grupos de diretores do agro, temos grupos de pessoas que se relacionam na Câmara, temos grupos de pessoas que se relacionam no Senado, temos grupos de pessoas que atuam na Ancine. Então, assim, isso ficou mais claro na formação de grupos de WhatsApp. Então, assim, todo mundo faz essa troca e sabe que vai receber em troca. Então, assim, é claro, não é de graça, mas os grupos são altamente funcionais. Eu acho que eu estou em mais de 150 grupos de trabalho hoje, o que é enlouquecedor. Mas a gente recebe desde todos os jornais do dia e identificação de temas que possam ser importantes, como cada vez que a gente vai tratar uma pauta. Isso é muito bacana nesse conceito de diplomacia, porque fica mais fácil, inclusive, de identificar quais são os atores que vão trabalhar ali naquela área. Então, por exemplo, eu começo a trabalhar num projeto de lei sobre liberdade econômica, por exemplo. E aí eu vou naquele grupo da Câmara e falo, olha, quem tem interesse nesse projeto de lei? Aí se formam grupos de colaboração em torno daquele projeto. E como
nesse ambiente tem muita fofoca, então assim, uma hora sobe ministro, cai ministro e a gente nunca sabe qual é a verdade, ou vai pôr o projeto em votação na calada da noite, em pauta, qualquer coisa que aconteça, existe muita colaboração. Outra coisa que a gente colabora muito uns com os outros é com contatos. Então, assim, olha, pessoal, eu preciso falar com o assessor do parlamentar da Assembleia Legislativa de Rondônia. Isso aconteceu semana passada, que eu estava lá em Rondônia. E aí, de repente, surgem inúmeros telefones e, olha, falem meu nome. Então, existe um grande meio colaborativo que eu nunca vi acontecer em nenhum outro setor. A gente vive sendo aquele lobista, né? Agora, com esses últimos escândalos, e isso é atemporal, a qualquer momento que alguém estiver assistindo isso aqui, a gente pode falar desses últimos escândalos envolvendo lobistas que sempre tem. E aí trazem a corrupção muito ligada ao lobby, e eu queria aqui deixar muito claro de que lobby não é corrupção, lobby é defesa de interesse. Mas existe muito um corporativismo, eu diria, para reagir a essa situação externa. E ele é muito real. Assim, a gente pode estar o tempo todo debatendo nas pautas, mas no fim do dia somos todos muito parceiros. Agora, me digam, eu tenho 2 temas que são nevrálgicos. O primeiro, nós já mencionamos, seria todo esse episódio envolvendo a liderança nos momentos de pandemia, mas tem um outro que me cala um pouco mais profundamente para quem, como eu, conviveu durante 60 anos com um fenômeno chamado liderança, que é a liderança feminina, né? Eu me lembro nos primórdios, nós fazíamos seminários de liderança de grandes organizações. Eu me lembro de uma delas que, pela primeira vez, havia nomeado uma líder feminina. Nós éramos 60 homens e ela. E descobrimos um tema prosaico. No lugar onde nós estávamos, que era um centro de convenções, onde havia cerca de 10 ou 12 toaletes, não havia um feminino. Então nós decretamos que um determinado toalete era feminino, porque ela era a única. Então, só que hoje a liderança feminina, me parece, tem outra dimensão. Qual é a sua percepção da liderança feminina, você que é uma líder, nesse segmento, nessa realidade que você vive? Eu já mudei de percepção ao longo da minha carreira muitas vezes. E sempre disse, eu que atuava no agronegócio majoritariamente, sempre disse que eu nunca tinha sido vítima de machismo e que isso era uma falácia, de que tinha oportunidade igual para todos e que tinha o lance da competência, tudo mais. Até que, Bita, eu me vi na maternidade. E na maternidade, comigo aconteceu uma situação muito complicada. Eu, depois de 15 anos de empresa, eu era vice-presidente da empresa, eu fui demitida no primeiro dia do meu retorno ao trabalho. E isso me gerou um tornado, assim, na minha vida. Foi um negócio muito forte, porque ali eu consegui, com requintes de crueldade, por exemplo, eu não fui indenizada, enquanto todos os meus colegas homens e antecessores foram, né? Então, assim, e a resposta é, vá buscar os seus direitos, sabe? Depois de ter feito um excelente trabalho, e aí a gente passa por um momento super complicado pessoal, né? Porque você começa a questionar, vem a síndrome da impostora imediatamente, de que como é que, será que eu era uma farsa? Será que eu não era tão boa assim, realmente? E aí comecei a ouvir várias coisas, tipo, você agora com a maternidade não vai poder viajar como você viajava antes, né? Isso me fez refletir muito sobre tudo aquilo que eu tinha passado naqueles 15 anos. Momentos em que eu estava com diversos presidentes e diretores que estavam no mesmo nível que eu num restaurante, e eu era tratada pelo garçom como se fosse a assistente deles, a secretária. Eu era olhada dessa forma, porque além de ser mulher, eu sempre fui muito mais jovem do que aquelas pessoas do meio que eu convivia. E aí começou a cair a ficha de que sim, eu vivia num ambiente super masculino e machista. Eu tinha tido boas oportunidades, mas aquelas oportunidades tinham sido abertas por mim. Eu tenho um modelo de atuação muito agressivo, então sempre confundida até com um pouco masculino. Então, quando alguém falava, ela parece homem quando está atuando, sabe? Eu sempre fui muito dura, muito agressiva, muito impetuosa. Isso não é comum das mulheres, mas eu acho que
existem várias outras características que são muito importantes. Mas depois disso, assumindo um papel de liderança no meu negócio e com a pandemia que eu tive que vir à frente das câmeras para salvar o meu negócio mesmo, eu comecei a fazer diversas lives naquela onda de lives para poder mostrar para o mercado que eu estava ativa, que eu não tinha só virado mãe. E aí eu comecei a me conectar com outras mulheres. E esses grupos de mulheres, além de serem uma corrente de muita empatia e muito apoio, coisa que a gente não vê em grupos onde tem mulheres, homens e todos os outros gêneros não identificados, a gente vê muito forte nesses grupos de mulheres e a gente começa a fazer algumas trocas e vê que, por exemplo, nesses ambientes de negócio, principalmente quando a gente vê fotos de reuniões ou de eventos em que tem 15 homens e uma mulher. Ao mesmo tempo, eu prefiro ser sempre muito otimista sem ser poliana, sabe? Eu acho que finalmente temos uma mulher, entendeu? Então, eu acho que a gente só está começando a conquistar nosso espaço e que realmente está sendo aberto. A gente vai brigando, tudo mais. Tivemos a oportunidade de ter uma presidente mulher, não foi muito bem sucedido, mas assim, quem disse que com os homens também foi muito bem sucedido, né? Então, tomara que a gente tenha essa oportunidade novamente para provar um ponto. A gente viu a liderança feminina na situação de pandemia em outros países, como foi bem sucedida, né? Países que tiveram mulheres à frente da condução da pandemia tiveram melhores resultados. Então, assim, nesses espaços de poder, principalmente quando a gente fala de construção de políticas públicas, é absolutamente necessário ter um equilíbrio, pelo menos, entre homens e mulheres. E eu digo isso porque as leis, por exemplo, quando a gente fala de Congresso Nacional, as leis, elas não são feitas para mulheres. A gente viu muito claramente nessa discussão de pobreza menstrual, por exemplo, de conceder o absorvente para mulheres que não têm condições de pagar. Então, assim, se fosse um item para os homens, será que a gente estaria discutindo até hoje? Né? Então, assim, outras questões ligadas à licença maternidade, e eu como gestora, eu entendo perfeitamente o desequilíbrio que a ausência de uma mulher no período de gestação e puerpério causa um desequilíbrio enorme na gestão da empresa. Eu já tive nesse lugar, então assim, eu sei o quanto a minha falta durante o final da minha gestação e a minha licença fizeram na empresa que eu estava, né? Acho que até a minha demissão foi fruto disso, porque eu trabalhava numa entidade que perdeu 80% dos associados durante a minha licença, então, e aí não tinha mais recursos. Então, assim, eu entendo o tamanho do impacto que isso gera numa instituição, mas será que se a gente tivesse uma sociedade mais igualitária, em que o homem pudesse também fazer esse papel de ficar com a criança, será que a gente não teria esse problema, né? Então, é muito importante ter essas mulheres nesse espaço de construção de políticas públicas. E eu fico muito feliz de ver que muitas mulheres estão se unindo em torno dessa causa. Eu acho que a gente não pode radicalizar, né? Tem muitas situações em que parece que a mulher tem ódio do homem, muito pelo contrário. Eu, graças a Deus, convivo com homens que são pouco machistas, eu não diria que são zero machistas, porque a gente tem algumas características que estão ainda enraizadas, e eu trago isso, eu acho natural que a gente leve algum tempo, espero que meu filho não traga isso, mas eu tenho a sorte de conviver com homens que me levam para cima e a gente vê cada vez mais mulheres se ajudando. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso dividir que, assim, nessa coisa de ir para a internet, todas as vezes que eu recebi críticas duras e que me machucaram e que foram de cunho sexual, foram de mulheres também. Então, acho que a gente tem muito para evoluir. Belo depoimento. Digo o seguinte, o outro tema que eu queria explorar, e você tinha mencionado no início da conversa, foi como é que todo esse cenário envolvendo a liderança feminina, compartilhamento, sobreviveu, espero que tenha sobrevivido, a esse tsunami que foi a pandemia. Como é que você olha da janela o que foi a pandemia? É o novo normal, né? É o novo normal. Eu tenho muita dificuldade em lidar ainda com esse tema, sabe? Eu acho que a gente não chegou no fim. Eu montei meu escritório, mas eu tô aqui em casa gravando contigo. Eu acho ótimo que a gente tenha essa liberdade
e que a gente normalizou várias coisas, e para mulheres foi muito importante, porque antes era impossível a gente colocar os nossos filhos ligados ao trabalho. E hoje, às vezes, eu tô aqui fazendo uma reunião, meu filho vem, fala oi e tudo mais, e eu vejo outras situações assim, e tá absolutamente normal, e tá tudo bem. Então, isso eu acho que foi o lado bom da pandemia. Para mim, pessoalmente, teve diversas coisas positivas. Então, eu consegui montar o meu negócio, eu consegui sobreviver apesar da pandemia, eu trouxe o negócio para o digital, com mais facilidade, eu ganhei visibilidade por causa das redes sociais, que acho que ganharam uma importância muito maior do que acelerou a importância, né, durante essa pandemia. Acho que a gente chegaria nisso mais para frente. Acho que surgiram diversas novas oportunidades que também foram aceleradas pela pandemia, como as questões de metaverso e votação eletrônica. Na área política, essa questão da votação eletrônica foi um avanço. A gente conseguiu maior proximidade também com agentes públicos, porque antes tinha todo um cerimonial para acessar algumas pessoas, e com a pandemia a gente conseguiu o WhatsApp de todo mundo, sabe? Então, falou, olha, preciso falar com você, e as coisas ficaram mais fáceis, realmente, por um lado. Mas, por outro, como líder, eu reconheço que existe uma grande dificuldade, por exemplo, na formação de profissionais. E talvez isso seja muito mais difícil para pessoas da minha geração que não começaram a carreira nesse ambiente virtual, do que para pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho agora e que está muito normalizado. Então, por exemplo, eu contratei estagiários no período da pandemia, e estagiários da UNB, porque estariam em Brasília e tudo mais. Nós já começamos com um estágio remoto. E aí uma menina que estava em Natal, outra em Ribeirão, e que possivelmente iriam para Brasília lá na frente. E eu reconheço que eu falhei como líder, porque estagiário precisa estar do nosso lado para aprender, né? Aquela liderança colaborativa é a que eu sei melhor exercer. A liderança desafiadora, eu acho que ela faz muito sentido, mas quando você já tem algum conteúdo para puxar e chegar ali onde a gente quer chegar. Alguém que está em começo de carreira, eu pelo menos falhei em oferecer as ferramentas para que essas pessoas conseguissem chegar ali onde eu estava desafiando que elas chegassem. E chegou num momento em que eu disse, olha, ou a gente volta para o presencial para vocês estarem do meu lado, porque senão é mais fácil eu fazer do que eu delegar. Porque eu passo tanto tempo explicando o que tem que ser feito e corrigindo e refazendo e tudo mais, que tudo bem, eu respeito a função social que o estágio tem, mas o meu tempo também é precioso e precisa ser gasto com outras coisas. Então, assim, eu falhei como líder nesse ambiente virtual com pessoas da equipe em começo de carreira. Aqueles que já tinham as ferramentas necessárias para execução do trabalho, fluiu muito bem. A gente fazia uma reunião no início do dia, distribuía tarefas e no final do dia se reconectava, ou depois só passava por WhatsApp. Acho que a gente ganhou muito tempo, que perdia com deslocamento, que perdia com diversas outras frivolidades aqui, que às vezes até são importantes, principalmente na nossa área, que relacionamento é importante, mas tem essa dificuldade, assim, que eu pessoalmente não consegui superar. Eu realmente estou assim, impactado pela sua percepção. Então, eu queria, para concluir a nossa conversa, pedir a você para se colocar na janela e dizer o seguinte: diante do que você está vendo, quais são as perspectivas para o exercício da liderança neste cenário ou naquele que está vindo por aí? O que você compartilharia conosco? Bom, eu acho que a gente está num ambiente de muita inovação, né, Bita? E está muito fácil ficar para trás. Então, eu hoje começo a estudar metaverso, entender como que isso vai entrar na minha vida, e eu confesso que eu acho um negócio tão maluco e tão fora da realidade. E o fora da realidade pra gente é um negócio que parece que não vai acontecer, mas o metaverso, apesar de ser fora da realidade, ele já é a nova realidade, né? É outra realidade. Então, assim, e esse é só um exemplo. Acho que hoje a gente tem diversas tecnologias que têm que ser usadas a nosso favor, e quem não se atualizar vai perder esse bonde, e tá tudo muito rápido, muito difícil de acompanhar.
O mundo está cada vez mais globalizado. Acho que tem uma tendência de desglobalização aí com essa história de guerra e tudo mais. E acho que é um grande desafio tentar entender isso, como que ele vai se desenhar. Eu trabalho atualmente com 2 cenários e eles são opostos, né? Um de grande cooperação global que vem surgindo e, ao mesmo tempo, um de isolamento global, porque a gente precisa se tornar mais autossuficiente em serviços e produtos básicos, porque a gente está cada vez mais sujeito a grandes situações de comoção mundial. Então, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Também vejo a minha percepção é que tudo virou polar, né? Então, assim, esquerda e direita, globalização e isolamento, solidariedade e isolamento de novo, né? Então, a sensação que eu tive no começo da pandemia é que todo mundo virou mais solidário e empático a tudo, e de repente todo mundo virou mais egoísta e tentando salvar o seu. Então, o mais difícil na liderança daqui para frente é conseguir lidar com esses extremos, e esses extremos naturalmente vão aparecer dentro das equipes, vão aparecer dentro dos temas que a gente vai tratar, e ainda com esse movimento de redes sociais, você lidar com os extremos te leva a desagradar metade, eventualmente. Isso te levar àquele cancelamento digital. Então, como caras das empresas, né? Como a imagem da empresa, a imagem da organização, ela pode ficar muito comprometida se você não souber jogar com esses 2 lados. Então, a imagem está muito forte. Eu vejo isso muito claro, por exemplo, quando a gente escolhe pessoas a serem patrocinadas. Tem empresas que estão começando a patrocinar desenhos. É mais fácil você controlar a vida de um bonequinho a ter um ator ou uma personalidade te representando e que pode causar grandes danos às empresas, às organizações. Então, assim, lidar com todos esses extremos e com esses sentimentos que as pessoas vêm trazendo de tudo muito visceral, eu acho que está cada dia mais difícil para a liderança. E quem souber gerir isso com maestria e lidar com essas novas inovações vai sair na frente. Estou tentando. Quando nós fazemos um trabalho acadêmico, você tem sempre o abstrato, né? O resumo, que é escrito no final. Depois que você faz tudo, é que você vai fazer a introdução, fazer todo o material. Se você tivesse agora que fazer uma leitura da sua história como líder, o que é que você destacaria e o que é que você mudaria como líder, como influenciadora que você é? Eu nunca busquei essa posição e eu acho que é isso que me colocou nela, né? Eu sempre busquei ser mais próxima de quem está próximo de mim e colaborar não só nos aspectos técnicos e profissionais, mas também na vida das pessoas. Eu acho que eu sempre busquei fazer diferença na vida de quem está próximo de mim. Então, isso, para mim, é o que mais a minha característica mais forte de liderança. E eu acho que a liderança, ela aparece. E outra questão que eu acho muito importante colocar sobre liderança é que a liderança nunca é ficar sentada, sabe? A liderança, ela é sempre mais cansativa. Então, o líder, ele sempre trabalha mais, ele não é aquele que senta e manda, ou pelo menos não no começo, né? Chega um momento em que ele pode até ter esse privilégio de delegar e assistir aquela orquestra tocando, mas, em geral, ele começa escrevendo aquela peça. Então, ele é que tem a posição de menor conforto ali naquele ambiente. E eu já me perdi na sua pergunta. Eu tinha pedido que você fizesse essa retrospectiva e o que você efetivamente se proporia se tivesse que recomeçar, o que você mudaria? O que eu faria de novo. O que eu faria diferente. É difícil, eu faria tanta coisa diferente. Eu teria me submetido a experiências diferentes, sabe? Eu teria estudado mais, me dedicado mais a algumas outras coisas, eu teria conhecido novas culturas, em momentos em que a minha vida pessoal me permitia mais. Então, hoje eu tenho grandes frustrações, muito relativas a não ter vivido algumas experiências, por exemplo, de trabalhar fora, de
conhecer novas culturas, de buscar outros setores. Por exemplo, eu fiquei 15 anos no mesmo setor. Isso me gabarita para muitas coisas, mas me traz também um gap, né? Me traz um buraco aqui que eu estou tentando preencher. Então, assim, acho que eu teria estudado mais, eu teria buscado mais conhecimento, eu teria, em alguns momentos da minha vida, me procurado me relacionar com mais pessoas diferentes, coisa que hoje eu faço, mas se eu tivesse feito desde o começo da minha carreira, teve muitos momentos em que eu me confortei num pequeno grupo, sabe? Eu me acomodei ali. Então, eu teria buscado um pouco mais de incômodo. Hoje eu faço isso constantemente. Cada dia que eu deito na cama, eu falo onde que eu me desafiei, sabe? Até pra gente se manter vivo. E é legal, eu tenho um parceiro que é muito parceiro nesse ponto. A gente se desafia mutuamente também. Então, é muito bom chegar no fim do dia e ter essa troca e um desafiar o outro e tentar entender aonde que a gente pode melhorar. Funciona quase como uma terapia, que aliás é outra coisa que eu devia ter feito mais para poder lidar melhor com as pessoas e com os meus sentimentos. Mas eu não tenho arrependimentos, eu tenho coisas que talvez contribuíssem mais. Eu acho que essa inquietude que hoje eu tenho, talvez eu devesse ter antes. Silvia, eu queria agradecer esse seu extraordinário depoimento, foi enriquecedor, gostei muito. Primeiro, estar com você e agora ouvi-la. Tá? Tenho certeza que nós vamos voltar a conversar de novo em outra oportunidade. Já ficou muita coisa que poderia ser explorada. Que gostoso. Eu que te agradeço, espero que a gente se encontre pessoalmente logo, não só nesse ambiente. E foi uma delícia bater esse papo, obrigada. E bem desafiador, para falar a verdade, tá? Porque é um tema que me tira um pouco dessa zona de conforto. Tranquilo. Obrigado, então, Silvia. Um grande abraço. Liderando com Bita. Fica ligado que toda semana tem novo conteúdo, novas estratégias. Sempre na frente, sempre liderando com Bita.